Olá, eu sou o Ratoruja e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu queria trazer videogames pra vocês, joguinhos. Eu quero trazer vídeos de jogos aqui e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês gostariam de ver eu aqui. Em breve eu vou trazer, né? Quando possível eu vou trazer o Moira pra gente fazer um top 10 de jogos, mas enquanto isso não acontece, por problemas de agenda, eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Vendo um vídeo acho que foi do Sozinho Mas Bem Acompanhado, do Felipe Cortes. Ele mostrou a coleção dele de RPG. Eu pensei em fazer de criações dele de RPG. Eu pensei em fazer o mesmo, mostrar minha criação de jogos de RPG. Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários. Se houver comentários pedindo para eu mostrar todos os RPGs que eu já criei, estão todos no Bazar Verde. Opa! Podem falar que eu faço sem demorar. Antes disso, então, eu vou mostrar pra vocês minha coleção de jogos na Steam. Os jogos que eu joguei, porque eu tenho muitos jogos que eu não joguei. E, bom, sem mais enrolações, vocês já estão vendo ali o meu perfil na Steam. Vamos logo com isso. Tá, isso daqui é o meu perfil na Steam. Eu coloquei esse fundo aqui de um evento que teve aí de jogos de puzzle que é bonitinho. Aqui o primeiro desenho do meu personagem Ratoruja. E antes de eu começar a falar de todos os jogos que eu tenho, que eu joguei e tal, vou falar um pouco de jogos que eu tô jogando atualmente, ou não. Eu vou falar só desse Void Bastards, que é o último jogo que eu tô jogando. É um jogo em que eu acho que o Tarcísio Lucas vai gostar muito. Você explora naves espaciais abandonadas em uma nebulosa, todas quebradas, para recolher recursos e produzir materiais que vai te ajudar a explorar outras naves espaciais. No meio do caminho você pode acabar morrendo e começando com um novo personagem, porque você tem mais de 1 milhão de prisioneiros em uma nave que tá quebrada. E você tem que consertar essa nave, né? Só que bem aos poucos. É bem idiota o jogo. Só que é muito divertido. Ele parece um quadrinho, um HQ. Mas não é pra isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra clicar na aba Jogos e mostrar os jogos por horas de jogo. E assim eu vou poder falar um pouco mais sobre cada um desses jogos e falar quais que eu gosto, quais que eu não gosto, quais que eu recomendo, que eu não recomendo. E vamos lá. Começando por Warframe. Esse já é o primeiro jogo da lista. Aqui tá mostrando que eu tenho 681 horas. E eu preciso adicionar uma coisa aqui. Eu demorei muito pra adicionar esse jogo na minha lista da Steam. Eu já tinha, pelo menos aí eu chutaria mais umas 400 horas de jogo de Warframe usando o navegador do próprio jogo, né, o aplicativo do jogo. Só depois que eu descobri que tem um jogo na Steam, eu sincronizei as minhas contas. Só que o tempo que eu joguei antes de pôr na Steam não tá aqui, então provavelmente eu tenho 1000 horas. O que é Warframe? É um jogo de looter shooter, onde você é um ninja espacial, né, basicamente. Eu tô resumindo em miúdos. Basicamente, a mecânica do jogo é você fazer missões, você coletar recursos nessas missões, pra você conseguir novos equipamentos e armadura, etc., que você vai usar em missões pra coletar novos recursos, que você usar... Entendeu? É isso, é basicamente isso. Só que por trás disso tem uma gigantesco universo, gigantesca história, cheia de personagens, cheias de tramas, subtramas, tudo por trás de um jogo de looter shooter, ou seja, um jogo que você atira e espoleia, né? Loot seria espólios. E é basicamente isso o jogo. Eu gosto bastante, eu acho que de looter shooter ele é, de todos, pra mim, o melhor. Só que em jogabilidade, eu gosto mais de um outro chamado The Division 2, que apesar de ter na Steam, eu não joguei na Steam, eu joguei em uma outra plataforma, né? Que a Steam é uma plataforma de jogos, é tipo um console dentro do computador. Tá. O segundo jogo aqui na lista, que é o primeiro que eu platinei, é Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, eu vou até clicar aqui, eu poderia ter clicado em mostrar as imagens, né? Eu sou meio besta. É um jogo de RPG de ação, feito pelos mesmos criadores de Devil May Cry. Então ele é um jogo que tem uma jogabilidade excelente. Por exemplo, de noite você tem que ter uma lamparina com óleo pra iluminar. Cada inimigo, assim, tem umas mecânicas. Eles têm, tipo, inimigo que voa é fraco a raio, que você dá com a raio e derruba ele. Se você pega fogo, você pode pular na água, você vai ficar molhado. Se alguém cair na água e ficar molhado, você taca raio, você consegue. Se tacar gelo, você congela o bicho. Então tem todas essas mini mecânicas. E tem até um anime na Netflix que ele é um prequel do jogo. Ele meio que... O tutorial do jogo você joga como personagem e o anime conta a história desse personagem que você joga num tutorial, antes de você criar o seu personagem. Eu gosto muito desse jogo, muito mesmo. Só que eu acho ele é da época dele, né? Eu não sei quando ele foi lançado. Aqui tá escrito 2016, mas 2016 foi quando ele foi lançado na Steam. Ele era exclusivo de PlayStation 3, então ele é bem mais velho que isso.
Ele é um ótimo jogo, eu amo ele, tanto que eu platinei. Platinar é quando eu faço todas as conquistas do jogo. Eu faço tudo que tem pra fazer dentro do jogo. E é muito, muito bom. E eu tô ansiosíssimo pro Dragon's Dogma 2 que eles vão lançar. Esse é um dos jogos que eu recomendo. O Warframe é só se você gosta do gênero. Agora, se você... o Dragon's Dogma não, eu recomendo pra qualquer um. Depois temos Dark Souls 3, que de todos os Dark Souls é o meu favorito, né? Mas ele é basicamente um jogo de RPG e de aventura. Eu considero mais ele um jogo de ação. Por quê? Um jogo de RPG você interpretaria um papel, você teria diálogos importantes, você teria escolhas pra mim, pessoalmente. E Dark Souls você tem escolhas, mas elas são bem poucas, bem diretas. Você tem diálogos, mas você não interage com esses diálogos, você só lê eles, basicamente. Porém, é um jogo extremamente divertido, que eu gosto muito. Todos os Dark Souls eu zerei, e o 3 principalmente é meu favorito. Depois temos Hades. E o que falar dessa delícia de jogo? É um roguelike, e foi o que fez eu amar esse gênero. O que é um roguelike? É um jogo onde cada vez que você joga é uma nova tentativa. Se você morrer, você volta do começo e tem que tentar de novo. Só que o Hades, ele faz muito mais do que isso. Você tem personagens sensacionais, que são todos da mitologia grega, e eu já amo mitologia grega, e você interage com eles, e toda vez que você interage com eles, lembra que você interagiu com eles, a história vai progredindo de cada personagem, você tem relacionamentos com esses personagens, e além disso, cara, a jogabilidade é deliciosa, funciona muito bem, todas as mecânicas, você tem as deusas, né, tipo essa aqui é a Athena, que eu tô mostrando pra vocês, que pra mim é a melhor habilidade de esquiva do jogo, que cada deus ele vai te dar uma bênção, à medida que você vai tentando, você vai encontrando umas bolinhas, como essa daqui, essa é do caos, mas cada deus tem uma bolinha dessa, você vai pegar uma melhoria pro seu personagem durante aquela tentativa. Se você morrer, você perde tudo, volta pra casa de Hades, onde você vai fazer suas preparações pra tentar de novo. Aqui é uma chefe megera. E, cara, ele é muito gostosinho de jogar. Recomendo vocês verem vídeos de gameplay na internet, que é muito bom. E aí você decide se quer ou não esse tipo de jogo, né? Essa mecânica. Depois do Hades, que eu tô mostrando. Olha a diferença de tempo, né? O Warframe tem 680 horas, depois do Dragon's Dogma 180. A partir daqui é tudo em média de 100 horas, mais ou menos. Depois temos o grandioso e premiadíssimo Elden Ring, que é da mesma linha dos Dark Souls da vida. Eu gosto de Elden Ring, ele não é meu Souls favorito, meu Souls favorito ainda é o Dark Souls 3. Ele adicionou muita coisa com esse negócio de você explorar um mapa aberto, bem grande, mas eu gosto só, mas não tá entre os meus favoritos, entendeu? Eu acho ele bacana. The Witcher 3 principalmente, que é o último The Witcher, é um jogo lindo, ele é um RPG, só que ele, pra mim, eu vejo ele mais como um livro-jogo, sabe? Porque você não cria o seu personagem, você joga com o Geraldo, né? O Geralt de Rivia, que eu chamo de Geraldinho da Riviera, que é esse cara aqui, e você joga como ele. Você tem escolhas no jogo, mas todas as escolhas levam em consideração a índole do Geralt. Também tem momentos que você joga com a Ciri, que é essa daqui, que ela também tem a índole dela. Eu gosto mais da Ciri do que do Geraldo. A Ciri tem uma personalidade que me agrada mais. E é bem interessante. O bom do The Witcher é que ele tem uma história muito boa. Só que eu prefiro as missões secundárias, que também tem histórias que são sensacionais. Recomendo muito, né? E ele sempre tá em promoção, você sempre pode comprar esse jogo baratinho. Eu mesmo acho que paguei R$30 esse jogo que no lançamento custava 250, 300 e vale R$250, é um jogo excelente. Então, eu já falei de looter shooter com Warframe, e aqui vamos para Destiny 2. Destiny 2 é um looter shooter, ele é muito bonito, a jogabilidade dele é legal, a história dele é o grande chamariz, só que eu não gostei de Destiny 2. Quando você joga um looter shooter, uma coisa que esse tipo de gênero deixa é as coisas na mão do jogador. O jogador poder montar o personagem da forma que ele quiser. E no Destiny 2 você não tem tanto assim liberdade. Quando você cria o seu personagem, você escolhe entre 3 classes, né? Que é o Titã, acho que é Titã, Caçador e Arcano. Alguma coisa assim. São essas 3 classes. Faz tempo que eu não jogo. E depois que você escolhe isso, você não pode destrocar, né? E então, na hora que você vai escolher, você também escolhe a raça, mas a raça não influencia em nada no gameplay, só a classe. E uma vez que você escolhe isso, já era, tá escolhido pro resto do jogo, diferente do Warframe, que você pode trocar o seu Warframe a hora que você quiser. O Warframe é uma armadura, não é bem uma armadura, é meio que um robô que você controla. Eu não quero dar muito spoiler porque a história do Warframe é sensacional. A Destiny 2 é uma história extremamente clichê, é uma história que basicamente parece que é um filme da Disney, assim, que você
consegue prever tudo que vai acontecer na história, sabe? Não é nada, não tem grandes reviravoltas, assim, plots que vão te pegar de surpresa. Não. O Warframe tem. O Warframe tem plots que me pegaram de surpresa, que eu não esperava e eu acho sensacional. Destiny 2, ele é um bom jogo, não me entendam mal. Só não me pegou, sabe? Não me cativou. Logo depois temos o meu Final Fantasy favorito. Final Fantasy é uma gigantesca série de jogos de RPG. E o meu Final Fantasy favorito é o Final Fantasy XII. Ele lançou pro PlayStation 2 a primeira versão. Esse daqui é o The Zodiac Age. Aqui tá dizendo que o lançamento dele é 2018, mas não. 2018 foi quando ele veio para a Steam. Esse jogo, como eu disse, foi lançado para PlayStation 2. Então ele é 2004, 2006, mais ou menos. Eu não sei dizer ao certo, eu tô fazendo de cabeça e não vou pesquisar agora. Só que ele é sensacional. A história dele, eu posso resumir da seguinte forma. Pega o primeiro Star Wars de todos, a Ameaça Fantasma, só que coloque o universo de Final Fantasy. Então você vai ter magia, você vai ter monstros, você vai ter história antiga, junto com batalha de naves gigantescas que não são espaciais, são naves que voam, né, voadoras, naves espaciais é no espaço, né, voadoras é no ar. Mas você tem, cara, Star Destroyer, que é o equivalente, né, que é o Bahamut, uma nave enorme, que é tipo uma cidade que é uma nave. E você tem histórias tipo, sabe o Sith, né, do Star Wars? Você tem o equivalente aqui, que são a raça que criou o mundo. E tudo isso tá dentro das tramas do jogo. E a história é muito boa. E o protagonista, o Van, ele é tipo o Luke Skywalker, só que esse jogo, ele não tem um protagonista. Ele tem 6 personagens que estão vivendo essa história, entendeu? Muita gente não gosta do Van como protagonista do Final Fantasy XII, porque a história do Van, do personagem, é muito rasa. Dos 6 personagens, o Van e a Penelo, para a maioria das pessoas, são personagens que estão sobrando. Aí você tem a Ashe, que sim, ela é totalmente protagonista, né, que é essa daqui. Ela é uma personagem que é da história mesmo, a história é em volta dela. Você tem o Bash, que também, que é o grande general Bash, que a história também em volta dele, o Baixo é esse daqui da direita. Você tem o Baltier, que é um personagem que todo mundo ama, eu também gosto bastante do Baltier. E você tem a Fran, que é uma vieira, que é a única personagem que não é humana do grupo, né, que é uma mulher coelho. E eu gosto bastante também da Fran, só que pra mim, assim como tem um personagem do Final Fantasy X que é um Hotruga, né, que é um homem-leão, a Fran e esse Hotruga, eles são um pouco apagados. Parece que os personagens que não são humanos são bem apagados na história do Final Fantasy. Isso me incomoda pessoalmente. Mas, de forma geral, esse é o meu Final Fantasy favorito, tem a melhor história e recomendo muito quem tiver a oportunidade de jogar. Então vamos para Nioh. Basicamente é um Dark Souls em um mundo de fantasia japonesa, sabe? Um mundo onde Onis, né, demônios, você tem fantasmas, muitas criaturas do folclore japonês. Você tem toda uma história que mistura as tramas reais da época do Japão feudal com uma pitada bem temperada de ficção, né? Com os próprios personagens como protagonista no primeiro Nioh, que eu esqueci o nome desse cara. Ele parece o Geralt, né? É engraçado que ele parece o Geralt, mas esqueci o nome dele agora. E esse é um jogo que eu me diverti bastante jogando, só que eu gostei mais do segundo. O segundo que veio depois, ele também é muito bom. Mas engraçado que eu joguei mais o primeiro do que o segundo. É porque eu enjoei, que eu joguei eles em sequência. Tipo, eu joguei o primeiro, assim, zerei e fui jogando até ter dinheiro e até o segundo entrar em promoção pra poder comprar, porque eu sou pobre, tá? Eu tenho todos esses jogos que eu tenho na minha conta, ou eu peguei de graça, ou esperei uma promoção, que eu não compro jogo em lançamento. O único jogo de toda a minha lista da Steam que eu comprei em lançamento foi o Elden Ring. E eu não comprei no dia do lançamento, eu comprei na época de lançamento. Foi o único. Todos os outros jogos, todos eles eu esperei uma boa promoção pra comprar. Tá, e o Nioh, ele é bom, eu recomendo. Final Fantasy XIV é um jogo online. Aqui tá mostrando que eu tenho 83 horas, só que aconteceu um problema com o Final Fantasy XIV. Eu joguei a versão Trial, né, que é a versão de teste, por mais de 50 horas, até finalmente decidir comprar o jogo, porque eu gostei do teste. Só que quando eu comprei o jogo, ele começou a contar do zero de novo. Então eu tenho 83 mais 50, que é o tempo que eu joguei a versão teste. Então, de forma geral, eu joguei pouco, né? Bom, é porque o jogo, ele é enjoativo. Vou ser bem sério. Ele é um MMORPG, ou seja, ele é um jogo gigantossáurico. Ele é enorme, ele tem muito conteúdo. Cara, você teria dezenas de milhares de horas desse jogo. Só que
ele é muito repetitivo, muito. Mesmo pro MMORPG, ele é muito repetitivo. Eu joguei Guild Wars 2, que é um outro MMORPG que não tá aqui nessa lista, porque ele tem na Steam, mas eu não joguei ele na Steam. Que é muito mais divertido que ele pra mim, ok? Final Fantasy XIV é um bom jogo, mas você tem que levar em consideração que, assim como o Warframe e o Destiny 2, que são looter shooters, são repetitivos, eu acho o Final Fantasy XIV mais repetitivo do que um looter shooter. Isso que o looter shooter eu já falei pra você qual que é a sequência. O looter shooter você se prepara, você sai na missão pra recolher recursos, esses recursos você vai utilizar pra criar novos equipamentos, pra você se preparar pra sair em missões. Esse é o esquema de todo looter shooter, de forma geral. Agora, um MMORPG, você tem muitas mecânicas, várias coisas pra fazer, e no final ele fica muito repetitivo. Among Us é um jogo que virou meme na internet, né? É um jogo de traidor. Então todo mundo trabalha numa nave espacial ou numa estação, tem vários mapas, e um dos jogadores é um traidor que quer matar todos os outros. Um ou dois, né? Você escolhe lá na hora que você começa a jogar. Pra trair todo mundo, e os outros jogadores têm que descobrir quem é o traidor. É um jogo ok. Eu particularmente acho ele chato. Quem jogou isso aqui foi minha ex-namorada, por isso que tá com tudo isso aí, foi minha ex-namorada que jogou tudo isso daqui. O Nioh 2. Eu falei, eu gostei mais do Nioh 2 do que do 1. E eu tenho 77 horas, eu deveria ter jogado mais o Nioh 2. Só que eu enjoei, porque eu joguei meio que em sequência. Então é 96 horas mais 77 horas, eu cansei do Nioh. E o Nioh 2 ele é muito melhor que o Nioh 1 em tudo. Ele é uma versão melhorada. Primeiro, o Nioh 1 você tem um personagem que... Lembrei, William. O nome do personagem do Nioh 1 é William. Você tem o William. No Nioh 2 você cria o seu personagem. Você é o personagem. Você cria ele e você dá personalidade a ele. No Nioh 1 você quase não tem escolhas. No Nioh 2 você tem algumas escolhas. Elas não interferem muito na história, mas você se sente um pouco mais dentro do jogo. No Nioh 1 você tem várias armas, no Nioh 2 você tem mais armas diferentes. No Nioh 1 você tem uma habilidade especial chamada Arma Viva, em que você consegue embanhar sua arma com energia. No Nioh 2 você tem várias habilidades especiais, todas diferentes. Você consegue, tipo Pokémon, você consegue capturar os yokais, né, as criaturas, e ter elas com você e poder utilizar esses yokais contra outros yokais, é bem legal. E você também tem uma forma yokai sua, que tem 3 variações, só que você só pode usar uma delas por vez. Você equipa essa variação antes de você começar uma missão, né? E é bem bacana, eu gosto bastante do Nioh 2, nem sei porque eu tô falando sem mostrar, né? Porque ele é basicamente o Nioh 1, só que melhor em tudo, sabe? Aqui, ó, criação de personagem, você consegue criar da forma que você quiser, o meu personagem ficou muito bom. Tenho fotos no jogo? Acho que eu tirei fotos no jogo. Pra ver minhas fotos eu teria que abrir lá na minha conta. Ver na... eu dei um joinha. Tá, enfim. Nioh 2. Fallout 4. Bom, o pessoal da Centurion Games já fez um jogo do Fallout. Fallout é um jogo de RPG, esse sim RPG, que se passa em um futuro, um retrofuturo pós-apocalíptico, tá? É um futuro dos anos 70, dos anos 40, acho que é dos anos 40. Um futuro dos anos 40, onde o mundo foi destruído por uma guerra nuclear, você tem vários mutantes e criaturas por aí, você tem que sobreviver, você tem que construir sua base, tem que cuidar dos seus seguidores, seus ajudantes, você tem armas, você tem... É um jogo muito gostoso. Ele é muito gostosinho de jogar. Eu gosto dele. Ele, pra mim, muita gente não gosta muito do Fallout 4. Prefere o New Vegas. Eu entendo muito. Eu gosto do New Vegas também. Mas eu também gosto do Fallout 4. Eu não acho ele ruim, não. Ele é um bom jogo. Divinity Original Sin 2. Eu ainda tô jogando esse jogo, tá? Eu ainda tô jogando. Eu tô no capítulo 2 do jogo. Eu já tenho 75 horas. Isso sim, é um RPG. RPG, parece um RPG de mesa. Olha só, olha isso. É um RPG de mesa, cara. Você tem os bonequinhos, você anda no quadrado, você usa habilidade. É um RPG, você tem escolha, você conversa com o NPC, você consegue vencer lutas só no diálogo, você consegue várias missões secundárias. E pra você ter uma ideia, eu tenho 75 horas, eu ainda tô no capítulo 2. Eu não passei do capítulo 2, na verdade, eu já poderia ter passado do capítulo 2, mas tem tanta coisa pra fazer que eu falei, pera, não vou passar pro capítulo 3, que eu vou deixar muita coisa pra trás. Deixa eu fazer tudo antes de ir pro capítulo 3. Pra você ter uma ideia, 75 horas, tô no capítulo 2. Esse jogo é delicioso, só que tem um problema. Ele queimou meu outro PC. Foi esse jogo que fez eu trocar de computador. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o novo computador, com essas cores gay aqui. Eu queria mudar essas cores. Ai, né, mano, não consigo. Minha iluminação. Enfim. Foi esse jogo, Divinity Original Sin 2, que deu problema no meu outro computador. Por quê? Ele é um jogo pesado. Meu computador já era um computador velho.
Só que ele não pesava placa de vídeo, por mais lindo que ele seja, ele pesava processador, e o processador era o ponto fraco do meu outro computador. Superaqueceu o processador, que começou a dar um monte de problema. Esse daqui já tem um processador muito bom, só que ele nem tem placa de vídeo, ele tem placa de vídeo integrada. Então ele roda esse jogo. Ele é bom. E eu recomendo pra todo mundo que tem um computador medianamente bom, tá? Esse jogo é um pouquinho pesado, só que, cara, ele é sensacional. Eu amo esse jogo é muito bom. Eu preciso tentar mostrar pra vocês se eu tenho alguma fotinha no jogo. Eu tinha tirado fotinhas de cenas engraçadas do jogo. Bom, deixa eu voltar pra cá. Bannerlord, esse é um jogo... Você quer falar de RPG? RPG cru, onde você controla tudo, onde você faz e o jogo, o universo responde. Pra mim, Mount & Blade 2 Bannerlord é muito mais RPG do que Final Fantasy, do que Divinity Original 2. Porque ele é basicamente um simulador de vida num universo de medievalista. Eu nem falo fantasia medieval, por mais que o mundo seja criado, inventado, ele não tem magia. É cru. Você andar na areia, tá vendo? Isso aqui é só cenas da batalha. Eu gostaria que tivesse uma foto aqui do gameplay. As cenas de batalha, você cria o seu exército, você dá comandos pra ele, você separa o seu exército em divisões, você põe capitões, você cria armas de cerco para dominar território, você mata bandidos, você anda no mapa. Esse jogo, ele... o mapa é assim, tá? Um mapinha, você anda no mapinha, seu bonequinho, interage com comandantes, você monta o seu loadout, você vai em batalhas e arenas competir, você toma castelos, você toma fortalezas. É um playground. Esse jogo, eu não tenho muito o que falar sobre ele. Bannerlord, né? Mount & Blade 2 Bannerlord. O Mount & Blade 1 é igual ao 2, só que com as limitações gráficas da época dele, que é o Warband. Ele é muito, muito, muito antigo e é muito bonito. Agora, por falar em RPG, tem o meu xodózinho do meu coração. Esse jogo, esse bendito jogo, foi feito por uma pessoa só. Esse jogo é colossal de grande. Basicamente um mundo de fantasia pós-apocalíptica, tão pós-apocalíptica que as pessoas nem sabem por que o mundo acabou. Porque, tipo, as pessoas que viveram naquela época já morreram, tiveram filhos, os filhos tiveram filhos, que tiveram filhos, os filhos, e o passado se esqueceu. Você tem raça, tem humano, tem umas raças meio alienígena, tem uns insetos, tem uns robôs, né, que são os esqueletos que chamam. E cara, esse jogo é muito bizarro, eu não consigo explicar. Um RPG de mundo aberto onde você controla grupos com mecânicas para fazer o que quiser, sem história linear. Sim, esse jogo não tem uma história linear, mas tem várias pequenas histórias. Torna-se comerciante, ladrão, rebelde, chefe de guerra, aventureiro, fazendeiro, escravo ou comida de canibal. Você pode ser devorado por canibais. Treine seus aliados e transforme vítimas em guerreiros. Cara, não dá pra explicar esse jogo. Eu amo ele. Ele é bizarro. E ele é muito... E o criador desse jogo é muito gente fina, porque ele responde às pessoas. E ele tá trabalhando no 2, no Kenshi 2. O único problema desse jogo, desse Kenshi 1, é que ele é mal otimizado. Porém, foi uma pessoa só que fez. Dá um desconto. Esse jogo é sensacional pra ter sido feito por uma pessoa só. Ele tá fazendo o 2, agora sim, bem otimizado, porque ele tá usando uma engine, né? Um programa pra fazer o jogo que é muito melhor, que é um Re-Engine. Bom, eu vou falar por último do jogo que eu voltei a jogar hoje, que é o Code Vein. Esse vai ser o último jogo que eu vou falar hoje. Eu queria terminar no Pathologic. Tá, vou falar pra esses dois rapidinho. Code Vein é um jogo de RPG tipo Dark Souls, só que se passa em um mundo... Esse é bem legal pra quem gosta de vampiro, porque eles não se chamam vampiros, se chamam de aparições, né, Revenant, mas são vampiros. Basicamente, eu sei, é um pouco spoiler que eu vou contar da história do jogo, mas é o seguinte. Aconteceu uma guerra, né, há muito tempo atrás, e o mundo, ele ficou todo bizarro. Não o mundo, porque você não sabe o que aconteceu muito com o mundo, você sabe daquele local que tá preso em uma névoa de miasmas. Se você tenta passar por miasma, você morre. E as pessoas que você joga, né, os personagens que você joga, são revenants, aparições. Basicamente são vampiros. Só que eles não têm aqueles dentes de vampiro. Eles se alimentam de frutos de sangue, que nascem de algumas árvores. Um dos mistérios do jogo é de onde vêm essas árvores, de onde vêm esses frutos de sangue. Outro mistério é de onde vieram os próprios revenants. Porque eles eram humanos, eram soldados que lutaram nessa guerra contra a rainha. A guerra foi contra uma tal rainha. Eu sei toda a história já, porque eu já zerei o jogo, eu vou zerar de novo.
E basicamente você vai em missões, né, explorando cada vez mais esse mundo destruído e você, cada pessoa tem um código de sangue. Esse código de sangue te dá os seus poderes. Só que o seu personagem principal, ele por algum motivo que é explicado lá na frente, ele não tem um código de sangue, só que ele também é um vampiro. Então você consegue fazer o quê? Usar o código de sangue dos outros. Então você consegue usar o poder dos outros. E isso é bem legal. E é um jogo bacana, eu gosto. O único defeito dele, pra mim, é que ele tem muito fanservice. As mulheres desse jogo têm peitos muito grandes, e principalmente uma personagem em específico, que é essa aqui, ó, essa maledita aqui, ela tem uns peitos muito grandes com decotão sem motivo nenhum. Eu acho desnecessário. Sério, isso é uma coisa que eu acho desnecessário. Eu gosto, mas eu não gosto disso num jogo. No caso, nesse tipo de jogo. Eu queria isso não influencia na história, então nem deveria ter. Tá, Risk of Rain 2. Risk of Rain 2 é outro looter shooter. Eu gosto de looter shooter e eu gosto de roguelike. E ele é as duas coisas, ele é roguelike e looter shooter. Não, ele tá mais pra roguelike, tá? Ele é um roguelike, né? Ele é basicamente um jogo onde você cai num planeta, você tem que sobreviver a hordas de monstros, achar o portal, que é esse daqui, ó, esse negócio, ativar ele. Quando você ativa o portal, vai invocar um chefão daqui a algum tempo, você mata o chefão e você vai pra próxima fase. É isso. Faz isso até zerar o jogo. Ele tem uns segredos, assim, que você tem que encontrar em alguns mapas, mas é basicamente isso. Eu acho ele divertido, mas eu joguei ele mais com meus amigos. Com amigos, tudo é mais divertido. Tirando RPG Solo. RPG Solo é divertido tanto comigo quanto sem. E vamos terminar no meu jogo favorito, Pathologic 2. Eu não vou falar muito de Pathologic 2. Se você quer saber sobre esse jogo, tem um vídeo de um canal chamado Felipe Ramos, que ele fez uma odisseia sobre esse jogo. Um vídeo tem mais de 2 horas. Eu já assisti esse vídeo mais de 10 vezes. Sim, o vídeo tem mais de 2 horas, eu já assisti esse vídeo mais de 10 vezes. O que é esse jogo? Primeiro que eu não considero o Pathologic 2 um jogo. Já começa daí. Ele é uma experiência. Você é um médico, só que você é um cirurgião, tá? Um médico cirurgião. E você vai pra uma cidadezinha, que é a sua cidade natal, na verdade. E nessa cidade acontece uma pandemia. Ó, esse jogo é velho, tá? O jogo verdadeiro, Pathologic, ele é muito, muito antigo. O Pathologic 2 é um remake do primeiro jogo. E você é um médico nessa cidadezinha no interior, no meio, eu acho que, sei lá, da Rússia. E você tem que lidar com a pandemia. Você tem uma semana, eu acho que é 8 dias? É 8 dias, é uma semana pra lidar com isso. E acontece muita coisa. Você pode passar o jogo inteiro sem fazer nada. Sem tentar curar ninguém, sem tentar entender a pandemia, nem quiser sair de casa. Você vai ter um final. O jogo vai acontecer. Mas, vou te falar que, mano, é uma experiência, não é um jogo. E, resumindo, esses são os jogos que eu mais joguei na Steam. Pelo menos até o Pathologic 2. Tem muitos outros jogos, eu poderia fazer um outro vídeo continuando depois do Pathologic 2, falando de vários outros jogos. Se vocês querem, podem comentar. Vocês podem ver, por exemplo, que Cult of the Lamb é o último jogo que eu platinei, né? Eu não sou de platina, não gosto de fazer todas as conquistas dos jogos, não. Mas Cult of the Lamb eu fiz questão. Se vocês querem que eu faça outro vídeo falando de jogos, deixe os comentários. E até a próxima, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Opa! É aqui que eu gravo os vídeos, usando esse programa. Chama-se OBS. Enfim, tchau.